Oi, gente, tudo bom? Sou a doutora Marília Costa, especialista em geriatria e clínica geral. Sou formada pela Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns. Atuo há aproximadamente 6 anos em urgência e emergência e unidade de terapia intensiva, a UTI. E o que me fez escolher essa especialidade de geriatria foi justamente minha vivência em unidade de terapia intensiva. Eu comecei a observar que a maioria dos pacientes idosos que chegavam até lá num estado crítico eram por problemas de saúde que poderia ter sido solucionado se tivesse sido diagnosticado a tempo. E uma das outras coisas que eu comecei a perceber, a negligência no cuidado da pessoa idosa, na manutenção da saúde, ou a falta do conhecimento, muitas vezes dos familiares e cuidadores, por não identificarem de uma forma precoce os sinais e sintomas que o corpo desse idoso mostrava sobre um quadro de infecção. O idoso ele se comporta de várias formas, A gente, num quadro de infecção, ele não necessariamente abre um quadro de febre, por exemplo. Então, existem umas particularidades. Então, eu comecei a entender, comecei a estudar, me aprofundar nisso e descobri um amor gigantesco ao cuidado dos idosos. Então, comecei a perceber também que a gente vem aumentando nossa longevidade, a expectativa de vida vem aumentando, mas a nossa qualidade de vida não está sendo proporcional. Ou seja, a gente está vivendo mais, mas a gente está vivendo mais adoecido. Adoecido de vários aspectos. Então, o idoso ele não só vem com as suas doenças crônicas exacerbadas, ou seja, mal controladas, como hipertensão, diabetes, insônia, dores articulares. Ele também vem adoecido psicologicamente. É muito comum a gente pegar um idoso fragilizado, ansioso, com quadro depressivo, deprimido. E ainda num contexto familiar muitas vezes negligenciado, Por não ser ouvido, por muitas vezes quando ele começa a falar sobre alguma coisa e as pessoas começam a dizer isso é normal, isso é da idade. Então começaram a normalizar coisas que não são normais. Uma outra coisa também que eu comecei a perceber nesse tempo de atuação é ver como eles começam a melhorar quando eles têm um olhar diferenciado, quando eles são acompanhados por um especialista que entendeu todo esse processo do envelhecimento. Então, sim, eu tenho pacientes que chegaram aqui com várias dores articulares, achavam que era impossível ficar sem dor e eles perceberam qualidade de vida. Idosos que não conseguiam dormir, começavam a tomar uso de medicações, o famoso tarja preta, e ficava cada vez mais aumentando dose de medicamento e nem dormia bem, mas no outro dia acordava ressacado, sonolento e ainda aumentando o risco de queda. Então, com ajustes de medicação, com medicações apropriadas para o idoso, então eles começaram a ter melhora. E comecei também a mostrar para as pessoas que idoso não é sinônimo de doença. Então, você pode ter 60 anos, 70 anos, 80 anos e você ter sua saúde bem. Mesmo que você tenha uma hipertensão, diabetes, por exemplo, uma taxa do colesterol elevada, por exemplo. Mas isso tudo pode estar bem controlado, se você for bem assistido, se você for bem cuidado por um especialista. Uma outra coisa também que na minha área a gente costuma fazer é falar sobre alguns assuntos que normalmente não é perguntado. Por exemplo, sexualidade. O idoso muitas vezes parece que não é visto como uma pessoa. A gente vê uma idade e na verdade a gente está tratando uma pessoa que tem medos, angústias e que também tem desejos, inclusive desejo sexual. Só que por uma questão de tabu, de preconceito, não é falado, não é perguntado ativamente pelo colega, pelos colegas médicos, sobre como é que anda a sua vida sexual, se você tem uma vida sexual ativa, se tem alguma dificuldade, quais são as dificuldades, para que dessa forma a gente possa ajudar. Existem algumas alterações fisiológicas, por exemplo, nas mulheres, sobre ressecamento vaginal, que isso dificulta sim o ato sexual, por falta de lubrificação, por ressecamento, causando desconforto, dor. Então, isso pode ser ajustado, isso pode ser melhorado. Questão do libido também, que tem várias coisas que interferem nisso, questão hormonal, questões de depressão. Então, sim, o geriatra é capaz de poder ajudar e talvez até solucionar isso.
Então, com toda essa minha fala, o que eu tô querendo dizer é que é possível cada vez mais a gente ter um envelhecimento saudável, quando a gente for bem acompanhado, bem assistido, e que de preferência seja por um profissional que estudou todo esse processo do envelhecimento. Uma outra pergunta que me fazem bastante é se o geriatra é somente para o idoso. E a resposta é não. O geriatra é para você, jovem, a partir dos 40 anos de idade, que tem desejo de ter um envelhecimento saudável. Você que quer chegar aos 80 anos de idade, por exemplo, fazendo musculação, fazendo sua caminhada, fazendo pilates, com sua memória boa. E ainda mais pessoas que às vezes têm histórico familiar de Alzheimer, por exemplo, que também tem um cunho genético. O que é que a gente pode fazer para minimizar? Como é que a gente pode fazer para fazer prevenção ou até retardar algumas doenças? Porque é possível sim a gente ter um controle. Talvez a gente não consiga curar tudo, mas a gente consegue trazer mais qualidade e planejar esse envelhecimento. Então a gente tem que parar de pensar, e quando a gente pensa assim, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você pensa na palavra idoso? A gente não tem que pensar naquela pessoa fragilizada, adoecida, que tem dificuldade de caminhar. Infelizmente é a primeira imagem que vem na maioria da cabeça das pessoas. Mas a gente consegue ver pessoas de 80 anos de idade fazendo academia, indo ao mercado comprar, fazer suas feiras, tendo boa memória, dormindo bem. Então, idoso não é sinônimo de doença, tá certo? Então, o que é que eu venho deixar de mensagem para você? A geriatria tá para o idoso igual o pediatra tá para a criança. Dessa forma, quando a gente é bem acompanhado por um especialista, a gente acaba não migrando de médico em médico. A gente não precisa de vários médicos para cuidar da nossa saúde. Precisamos ter um médico para chamar de nosso. Agora, claro que o geriatra anda em parceria com várias outras especialidades. Às vezes a gente precisa, sim, de acompanhamento com neurologista, com cardiologista. Então, assim, a gente vai ser o maestro nessa orquestra da vida de poder te direcionar para o especialista correto. Porque é muito comum também no consultório as pessoas estarem sentindo alguma coisa e não saber para qual especialidade ir. Então, a gente também é capaz de orientar você e de acolher todo o entorno familiar, porque no processo do envelhecimento, em alguns casos, a família também adoece, principalmente um paciente quando ele vai se tornar acamado, por exemplo, por alguma doença neurodegenerativa. Então, acaba que o cuidador acaba chegando mais doente, muitas vezes, do que o próprio paciente. Então, a geriatria, o geriatra, ele tem essa noção, essa capacidade de acolher toda a família. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com essa mensagem. Desejo uma excelente festa para vocês, um excelente Natal, um próspero ano novo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Cuide do teu bem mais precioso, que é a saúde. E a melhor coisa é prevenção. Quando a gente previne, é melhor do que remediar. Um grande abraço de Doutora Marília Costa.